Sol novinho, olha. Para com isso, o diabo já está furioso, né? Não tem nada não, irmão. A gente abre a boca, se faltar microfone, a gente abre a boca. Então não pode faltar é a graça de Deus, Jesus, né? Que não pode faltar, amém? Irmão já me conhece, eu sou daqui, da ilha mesmo. Trouxe meu marido, depois de Jesus é a pessoa mais importante para mim. Nós somos casados, vamos fazer 30 anos agora de casado, no dia 5 desse mês de julho. Temos 2 filhos já adultos, um já casou. Então estou me apresentando para você, que às vezes o pregador vem e ninguém nem sabe quem é, né? Então, e a nossa ministração como é família. Muitas das coisas que hoje eu prego é aquilo que é a experiência que Deus me deu, com a minha casa, com meus filhos, com meu esposo. Então, é isso aí. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo, eu vou ler um versículo só, tá bom? Um versículo só, e depois nós vamos caminhar aqui. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 9:38. Você também pode achar em Mateus 17 e Marcos 9 também, tá bom? Diz assim, Lucas 9:38. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Podeis assentar? Quando se trata, irmão, de família, eu sempre gosto de falar isso antes da ministração, né? Nós que somos pentecostais, nós às vezes jogamos muito a nossa responsabilidade, sobre o Senhor. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus faz isso. Mas quando se trata de família, o construtor da família, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele nos ensina algo muito sério e interessante. Jesus falando, que ele é o construtor da família. Ele diz assim, o homem que ouve, ou melhor, ele não fala o homem, ele diz assim, todo aquele. Então, todo aquele pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, a avó, o jovem, a criança. Então, ele diz, todo aquele que ouvir a minha palavra, e praticar. Deixa eu ver aqui, porque às vezes eu mudo se é ouvir ou escutar, porque tem uma diferença. E o microfone foi embora de novo. Mas daqui a pouco ele volta. Será? E aí eu estou desligando esse microfone. Aqui, Então vamos lá. Então eu vou ler 7 de Mateus, capítulo 7, 24, assim, todo aquele que escuta, porque há uma diferença entre ouvir e escutar, Porque quem escuta fica atento. Então todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, então ele diz, eu vou assemelhar essa pessoa, pode ser o irmão, pode ser a irmã, o avô, a avó, aquele que vai escutar e pratica, essa pessoa para Jesus é como um homem prudente que edificou a sua casa. E essa palavra casa aqui é família, por isso que ele está falando da construção da família, Construiu sua casa sobre a rocha, aí veio o vento, veio a correnteza, veio a tempestade, e o que aconteceu? Deu sobre aquela casa, e aquela casa permaneceu de pé. Mas ele diz, e aquele mesmo povo que ouvir a palavra e não, ali não praticar a palavra, ele vai assemelhar essa pessoa a um homem tolo que estava no mesmo culto, com a mesma Bíblia, o mesmo Jesus que está pregando, falando a mesma mensagem, mas ele vai sair do culto e não vai fazer nada daquilo que ele ouviu a palavra, que Jesus falou. Que praticar como eu prego para criança, eu gosto de falar porque elas estão aqui. Praticar é obedecer, fazer aquilo que você ouviu Jesus falar. Então, nós vamos ler o texto de Marcos, como eu já li, e você vai pegar o seu pedaço, porque Jesus,
ele vai repartir o pão. Então, seu pedacinho, quando ele falar com você, você não fala assim, ai, fulana tinha que estar aqui. Não, quem tem que estar aqui é você. Aleluia! Porque Deus não fala com quem não veio. Amém? E você não caiu aqui de paraquedas. É com você mesmo que Deus vai falar. E se você falar, Deus está falando comigo, e eu vou praticar isso aqui. Então, quando se fala de família, não adianta a gente botar na conta de Deus, chamar anjo, vamos fazer uma campanha, aí o pastor vai chamar você, aí tem um tonel de óleo aqui, aí vai jogar você no óleo, pode ficar aí quanto tempo você quiser no óleo. Mas se não praticar o que o manual da família ensina, não vai acontecer nada. Então não adianta jogar na conta de Deus. Está aqui o manual da família. O manual da família é a Bíblia é a nossa regra de fé, não é? É ela que nos conduz. Então, mãe não vem com o manual, vem. Sua panela de pressão vem com o manual. Está lá escrito assim, na tampa, leia as instruções antes de usar. Cadê as mulheradas? Quantas tem panela de pressão que já leu isso? Eu já ouvi Jesus falar na tampa da panela de pressão comigo. Então, tudo vem com o manual. E Deus, quando criou a família, Deus deu aqui, o seu manual. Então, eu tenho que ler, eu tenho que saber praticar agora. Deus falou comigo. Então, eu sou esposa. Então, foi assim que eu aprendi a ser esposa. Minha mãe não me ensinou a ser esposa. Minha família era torta, de maré assim, né? Não tinha instrução nenhuma, ninguém nunca me ensinou. Mas quando o Espírito do Senhor, né, estava na minha vida, como está até hoje, graças a Deus, ele me ensinou. Eu fui estudar o que é ser esposa, o que é ser mãe, né? Como é que eu acho como filho, como esposa, como dona de casa. Então está aqui o manual. E eu tenho que praticar. E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar sobre família. Nós vamos falar sobre o pai. O pai agora, mas pode ser uma mãe, pode ser uma avó, pode ser um tio, pode ser um filho que está aqui. O melhor lugar para esses jovens, cadê os jovens? Quantas meninas e meninos estão aqui que querem casar? Levanta a mão. Querem casar, levanta com força. Irmã, mas não quero casar porque lá em casa meu pai brinca com minha mãe. Mas se você praticar a palavra, você vai ver. Jesus vai te dar uma família abençoada também. E a família abençoada não é aquela que não tem problema não, tá bom, irmão? Porque não existe família perfeita. Existe família saudável. Tá bom? Cadê as meninas, os meninos que querem casar? Levanta a mão com força. Então, filho, melhor lugar que você está aprendendo é no culto da família. Porque aqui você vai aprender com Jesus antes de casar, né? Eu quero casar. Então, quando casar, vai passar aqui, para dentro do contexto da mulher casada e do homem casado. Porque o que tem de homem, pastor, casado, querendo viver como solteiro, o que tem de mulher casada, querendo viver como se fosse solteira, não é? E aí as coisas que é bênção, vai fazer campanha, como é que vai funcionar? Tem um jeito para funcionar. E quando Deus, né, a irmã me convidou, o Senhor colocou essa palavra aqui, no meu coração, que esse pai aqui, agora ele vai fazer um apelo para Jesus, desesperado pelo seu filho, que ele diz que é o único, e ele vai até Jesus, porque o seu filho está sofrendo. Esse jovenzinho, Jesus, quando pergunta para o pai, desde quando era o sofrimento, e eu tenho uma palestra que eu tenho dado pelas igrejas, crianças ficam endemoniadas. Então, eu pego esse texto para mostrar para você que desde criança, né, desde pequeno, as crianças têm guerras espirituais, que elas são muito atacadas por demônios. E esse pai aqui, ele vai a Jesus, porque Jesus pode libertar. Amém? Jesus pode libertar. Os discípulos não puderam ajudar esse pai. Ninguém, nem os doutores da lei que estavam ali discutindo com os discípulos, não puderam ajudar. Mas esse pai vai a Jesus. E Jesus então pergunta para ele: desde quando acontece isso com o seu filho? Porque os demônios pegavam ele, jogavam ele no fogo, jogavam ele na água, o menino lá
ficava possesso, e o pai falou desde quando ele era criança, desde quando era menino, pequeno. Então esse pai está sofrendo com esse filho, já jovenzinho, né? E ele não podia fazer nada. Eu acredito que ele deve ter buscado em toda a medicina que existia naquela época. Por isso que eu escolhi o livro de Lucas, porque Lucas era um médico, e como médico aqui, ele vai dizer, nem o médico dava jeito. Então ele vai a Jesus. Mas o que me chama a atenção é o sofrimento do pai. Porque numa outra versão diz que esse pai, quando ele foi a Jesus, ele chorou, né? Ele chorou, pedindo a Jesus ajuda pelo filho. E eu fiquei pensando nesse tempo que nós estamos vivendo, onde as crianças estão sendo muito atacadas, mas elas estão sendo atacadas, mas ao mesmo tempo eu estou vendo os pais, como aquilo não influencia os pais. Os pais, eu vou usar essa expressão, não estão nem aí. Não estão nem aí para o que está acontecendo na vida dos filhos. E eu fiquei pensando que tipo de sentimento esse pai aqui, ele tinha pelo filho dele. A mesma coisa foi Jairo. E olha que você sabe que na época lá, né, de Jairo, as meninas, elas não tinham muito valor. Jairo tinha uma filha, né, de 12 anos, algumas pessoas falam por mais ou menos 12 anos, mas Jairo vai a Jesus, porque a sua filha estava morrendo. E que sentimento era aquele? Aí eu também vou com você na mulher cananeia, lá de Mateus capítulo 15, que a filha dela está terrivelmente endemoniada. Interessante que quando ela vai até Jesus, pela filha dela, ela vem chegar e falar, Jesus, tem misericórdia da minha filha, ela está lá endemoniada, terrivelmente endemoniada. Gente, ela não vai a Jesus e fala isso, ela diz assim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Por que ela fala isso? Porque são pais que estão sofrendo com o sofrimento dos filhos. E eu falei, Deus, que sentimento é esse? Aí Deus me deu o Salmo 103, no versículo 13, onde ele diz o quê? E o Senhor diz, assim como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece de nós. Então, ele me deu a resposta, né, falando que esse sentimento é o sentimento de compaixão. E essa palavra compaixão é sentir ou mostrar amor profundo, mostrar piedade, mostrar misericórdia e amar com ternura. Então, esse sentimento que eu creio que o Espírito do Senhor, ele já derramou no nosso coração. Quantas pessoas estão aqui que você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante a sua mão. Então essa compaixão, esse amor já está em nós. Irmã Graça, como assim? Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Esse amor de Deus, o amor que Deus fala que nós temos que ter, vou falar de filhos, mas você pode trazer isso para o seu marido, para a sua esposa, para a sua sogra, para o seu cunhado. É o amor que se compadece, que é o amor de Deus que já está em nós. Então, eu fiquei pensando assim, porque Jesus falou isso lá no livro, né, nos evangelhos de Marcos, no capítulo 13, versículo 12, que esse tipo de sentimento, quando se aproximasse o final do tempo, ele esfriaria. Diz também em Romanos, no capítulo 1, no versículo 31, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, uma coisa muito forte, que quando eu li, eu falei, Deus, eu preciso cuidar da minha vida espiritual para poder ter uma família saudável. Porque essa carta ele está dando para a igreja.
Ele está falando das pessoas que não conhecem Jesus. Ele está falando para mim, que recebi Ele com 27 anos. Eu tenho 26 anos na presença do Senhor. E quando eu lembro que eu estava num trabalho missionário, né, de uma moça, para ensinar meus filhos a palavra de Deus, porque na minha casa, quem ensinava os meus filhos a palavra de Deus, eu não transferia para pastor, eu não transferia para a igreja, eu não botava na conta do departamento. Eu entendi que Deus tinha um projeto na minha vida e eu tinha uma missão dentro da minha casa. Por isso que eu costumo falar, o maior campo missionário de uma mulher casada e de uma mãe é o coração dos seus filhos. É o maior campo missionário. Antes de ir fora, a gente pode fazer a obra dentro, não é? E aí o que quer dizer uma palavrinha só que despertou? Quando a irmã pregando, ela disse assim: porque os irmãos de José não puderam falar com José pacificamente. Aquela palavra saiu da boca daquela missionária, entrou com força dentro do meu coração, porque eu era uma mulher extremamente nervosa. Eu era uma pessoa que já estava ali no período, né, passando no processo da cura pela depressão, pela síndrome do pânico, devido aos traumas que eu passei na minha infância. E é por isso que aonde foi a minha dor hoje é o instrumento que Deus usa para curar. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que hoje eu gosto de pregar para as crianças, que é uma forma de Jesus dar paulada, né, no quenco, se aquilo tem quenco, na cabeça do diabo, porque eles tentaram me destruir quando eu era criança. Então eu venho para o Evangelho, tenho um encontro com Jesus, né, sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e agora eu entro no contexto da palavra para ter uma família abençoada. Porque família Deus criou para ser abençoada. Mas Deus tem um manual, como eu disse para você. Então, eu ali tive que deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida, né? Porque eu era uma mulher extremamente nervosa. Eu não sabia falar com as pessoas, porque eu era agressiva, devido ao problema emocional que eu tinha. Mas, glória a Deus, porque o Jesus que conserta a família é o Deus que sara, e sara a alma, e cura câncer, e cura cegueira, e bota paralítico para andar, amém? Amém. Ele cura as emoções. Ele faz uma mulher destrambelhada, nervosa, agitada, balafruda, que grita, e torna essa mulher e faz ela se tornar mansa. Sim ou não? Sim. Para a gente parar de mimimi. Porque eu sou assim, porque minha mãe fez isso, eu sou assim, porque meu pai fez isso. Só que agora você vem para o Evangelho e você agora, pela fé, é transformado pelo poder da palavra de Deus. E quando eu li esse texto, que texto missionário? O texto de Romanos 1:31, 2 Timóteo 3, versículo 3, que diz que no fim dos tempos teríamos dias e tempos trabalhosos e que as pessoas ficariam sem afeição natural. O que significa essa palavra sem afeição natural? E tem uma outra palavrinha que quer dizer irreconciliáveis. As pessoas endureceriam seus corações. Essa palavra aqui que eu vou ler para você, sem afeição natural, significa sem afeto natural. É normal uma mãe, já nasce esse amor quando ela já está grávida. Ela recebe a notícia que está grávida. É normal ela dizer: eu já amo meu filho. O pai tem que se alegrar, porque nasceu o filho. Aí tem o carinho da família, os netos com os avós com os netos, né? A parentela, aí tira aquela piada da sogra, que o povo diz que sogra é maldição, né? Aí já vem aquele amor, o afeto natural, é natural. Só que a Bíblia diz
E chegaria um tempo em que esse sentimento, ele simplesmente, as pessoas não iam ter mais esse sentimento de afeto natural, o que mais? Sem amor familiar, desprovido da afeição natural, desumano, rígidos com a sua família. Isso que significa, se eu fosse você, eu anotava. Eu vou falar de novo, Romanos 1. Gente, sabe por quê? É como eu disse, não adianta a gente fazer campanhas e cultos de família se não houver alguém interessado e falar, Deus está falando comigo. É, Jesus maravilhoso. E como é que a gente mostra o interesse? A gente escreve em tudo quanto é lugar. Escreva isso, porque isso aqui tem adoecido as famílias. Os pais não estão mais se preocupando com os filhos. As mães não estão mais se preocupando com os filhos. Os avós, os tios. E por isso que você está vendo essa gama do diabo, essa sede que ele está de destruir essas crianças. Sabe por quê? Porque toda vez na história, você pode prestar atenção nisso, onde o diabo usava pessoas como Faraó, como Herodes, como Atalia, né? Em 2 Crônicas, capítulo 22, 23, uma avó que deveria amar os netos. Quando o seu filho Acasias morre, ela, ao invés de trazer o neto, preparar o neto para reinar, ela manda matar. E Jesus disse isso. E Jesus falou em Mateus 24, 12. O que Jesus falou? Que se por multiplicar a iniquidade, esse sentimento aqui, sem amor natural, sem afeto pela família, sem se preocupar com quem o filho anda, o que o filho vê, o que o filho faz. E tem gente que, em nome da obra, vai abandonando o filho na casa de vizinho, na casa de parente. E eu vim aqui dizer para você que Deus não vai mandar anjo para fazer o que Ele mandou você fazer. E aí, quando a gente vê as crianças sofrendo esses ataques, como está acontecendo agora, é porque nessa geração tem crianças que vão cumprir promessa de Deus. O diabo não conhece a promessa. Aliás, ele não conhece a criança, mas a promessa ele conhece. Que os vossos filhos serão cheios do Espírito Santo. E o que seria derramado não seria o sangue dos nossos filhos, mas haveria o derramamento do Espírito Santo sobre os nossos filhos. Tá bom, missionário? Deus já deu essa promessa. E o que Deus falou vai acontecer. Vai. Mas se Deus falou, está falado. É verdade. Mas o fato de Deus ter dado a promessa não isentou você e eu do nosso compromisso e da nossa responsabilidade. Continua sendo o pai e a mãe o responsável de cuidar dos filhos. Deus vai mandar anjo para fazer aquilo que a gente não pode fazer. Mas aquilo que você pode fazer, educar seu filho, ensinar seus filhos, estar fazendo culto doméstico. Eu lembro, eu vou falar de mim, eu não vou falar de outra coisa, eu vou falar de mim. Eu lembro, né, que quando Deus estava tratando essas coisas comigo, eu trazia meus filhos, eu fazia cursinho para ensinar meus filhos a palavra de Deus. Porque eu vim de uma família derrotada. Minha mãe, meu pai largou minha mãe, eu tinha 6 meses. Então, quando eu encontro Jesus, eu falei, eu quero uma família diferente. Eu tinha depressão, já tinha um filho. Eu lembro que quando eu estava no auge de uma depressão, uma vizinha me entregou para mim, e aquela mulher disse para mim que eu podia clamar Jesus, que Jesus ia mudar a minha vida. E foi o que aconteceu. Eu olhando meu filho no berço, uma mulher sem Deus, uma mulher sem referência de família, uma mulher que não foi criada pelo pai, tinha tudo para dar errado. Mas olhando meu filho, no auge da depressão, eu falei para esse Jesus que ela disse que estava vivo. Eu disse, Jesus, eu não quero que meu filho repita a minha história. Que história? História de dor, história de abuso, história de rejeição, história de abandono.
E Jesus falou comigo. Você acredita que Jesus falou? Aleluia! Ele foi no meu quarto. Ele falou comigo. Ele disse: não temas. Aquela voz mudou minha vida. E ele disse para mim: você quer que eu mudo a história do seu filho? Então você tem que deixar eu mudar a sua história primeiro. Porque não é porque minha mãe não fez, porque meu pai não fez, porque minha avó foi assim, fulano foi assim, que eu tenho que levar uma sentença para dentro da minha geração. E comecei a estudar a palavra. E Deus falava comigo: quem tem que ensinar o seu filho a me amar é você. Então eu fazia esses cursinhos para aprender. E aí eu fechava a porta, ia cantar com meus filhos, ia pregar com meus filhos, gente. Fazia convite para eles aceitarem Jesus. Eu não conhecia muito assim as coisas, então eu pregava aquelas mensagens extensas que o bichinho até dormia. Muitas vezes meu marido dormia, sim ou não, amor? Dormia porque não aguentava, mas eu estava lá. Eu estava tentando praticar a palavra de Deus. Meu marido tinha que trabalhar, então eu que ensinava meus filhos a cantar, eu ensinava meus filhos a se comportar na igreja. Não tinha, eu vou falar isso aqui, não tinha tia para o departamento infantil. E sabe o que eu fazia? Eu me colocava para trabalhar no departamento infantil. O melhor tempo para você se dedicar ao ministério é quando seus filhos são pequenos. Porque você pode estar junto com seus filhos trabalhando para o Senhor. Então é isso que eu fazia. Então eu ensinava os meus filhos. Mas por quê? Porque eu acreditava que aquela dor que eu sentia, aquela falta de amor, de preocupação, de compromisso com a família, eu li um texto onde diz a palavra que Deus enviaria o Espírito Santo, e o Espírito do Senhor veio para converter, escute isso aqui, o coração dos pais ao coração dos filhos. O que a gente precisa? Que os pais convertam seus corações aos seus filhos. Esse sentimento de compaixão, de amor, de preocupação, de dizer não quando tem que dizer não, de dizer sim quando tem que dizer sim, de buscar a Deus. Esse pai buscou Jesus. Não tem coisa que move mais o coração de Deus do que ver uma mãe chorar pelo filho. Que move o coração de Jesus. Você sabe quando Jesus estava indo ser crucificado, o que Jesus falou? A mensagem de Jesus indo ser crucificado. As mulheres estão chorando por ele. Ele disse: chora por mim não, chora por você, chorai pelos vossos filhos. Porque Jesus sabia que chegaria esse tempo onde esse amor de compaixão, essa ternura pelo filho, eu não estou falando aqui de religião, que isso tem que cair no nosso meio. Essa coisa de não pode, porque não pode, porque eu falei que não pode. Não é assim. Por isso que nós precisamos que o Espírito do Senhor nos ensine, porque Ele é professor. Aleluia. Foi Ele que gerou teu filho no teu ventre. Então Ele sabe exatamente tudo que seu filho precisa, como ele precisa, que hora ele precisa. Mas Deus também precisa que os pais venham a Ele, revelar para Ele que tem amor pelos filhos. Sabe esse culto aqui? Ele não está falando só com você. Por isso que eu falei, o melhor lugar para os jovens estar, para os adolescentes estar, que não casaram, é no culto da família. Porque quando Deus fala num culto, uma mensagem como essa, que você, se eu fosse vender